Enfim, a quarta-feira acabou e junto com ela se apaziguou a grande crise que explodiu no vestiário do CT Parque Gigante. Um dia marcado por greve dos jogadores pela manhã, reunião com a direção no início da tarde, entrevista do presidente Alessandro Barcelos e fecha com diversos recados de jogadores em redes sociais, já que não se manifestaram através de entrevistas. Tem ainda notícias sobre o treino, que sim, aconteceu e apresentou novidades importantes para o jogo. Lembra, tem um jogo domingo contra o Red Bull Bragantino. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 1º de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo a gente vai fazer um resumo de tudo que aconteceu nessa quarta-feira. Cara, confesso que foi uma quarta-feira das mais desgastantes. Não que eu tenha trabalhado tanto, eu trabalhei bastante, tá? Eu fui, desde de manhã, eu já estava ligado nessa situação, já estava trabalhando em outras coisas, explodiu a crise no Inter, fui pro CT, saí de lá só de noite. Mas é uma cobertura tensa, cara, é uma cobertura pesada, e aí tu vem pra casa e tu vê os ânimos exaltados de todo mundo. É uma cobertura cansativa, mas a quarta-feira encerrou e a gente vai fazer um resumo de tudo de mais importante que aconteceu nesse dia e trazer as principais informações do dia, tá? Pra quem não viu de nada do que aconteceu, tem um vídeo aqui explicando a bomba que caiu nesta manhã no CT Parque Gigante. Os jogadores do Internacional se recusaram a ir para o gramado, liderados por Tyson, que orientou os jogadores a não irem treinar em função do atraso no pagamento de 3 meses de direitos de imagem dos jogadores, que já estava atrasado e a gente já havia falado no Diário do Inter KTO de ontem, inclusive. Nesse vídeo que eu coloquei aqui, eu explico tudo o que aconteceu na manhã. Depois disso, os jogadores saíram do CT, eles se reuniram fora do centro de treinamentos, foram convocados pela direção para voltar às 2 da tarde, onde haveria uma nova reunião no vestiário do CT. Se reuniram novamente no vestiário, todo mundo voltou para o CT. E ali foi acordada o acerto, com perdão da redundância, entre direção e jogadores. A direção pagou 2 dos 3 meses que estavam devendo para os atletas, e com isso eles voltaram e treinaram normalmente na atividade que foi marcada para as 3 horas da tarde. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista coletiva onde explicou a sua versão da situação, falou sobre os atletas e entrou em alguma contradição, porque colocou uma versão de que teria sido um comum acordo entre direção e grupo de jogadores o treino ter sido transferido para tarde, mas há uma série de evidências que não trazem, que não conferem isso. Os jogadores saíram mais cedo do CT. O treino estava marcado para as 9h45 e o presidente foi chamado às 10 horas da manhã para ir ao CT. O que mostra que o presidente chegou lá com a decisão dos jogadores já tomada de que não haveria treino. Mas o presidente tentou passar essa versão e essa é a versão que foi colocada, de alguma maneira, em um pacto entre direção e grupo de jogadores dentro desse acordo que foi selado. Bom, teve também o episódio do Tyson, eu coloquei nesse vídeo da tarde, que confrontou alguns jornalistas. E aí, eu vou colocar aqui agora, já com as informações novas em relação a isso, as manifestações dos jogadores, tá? Que não deram entrevistas ao longo do dia. Eu contei aqui que o Tyson entrou na sala de imprensa para questionar a informação que eu dei, inclusive, o JB quem deu em primeira mão, mas eu dei essa informação e eu não pude confrontar porque não estava lá, de que ele era o líder da greve, o líder da rebelião, como ele citou. Os jornalistas que estavam lá, Gustavo Berton, Bruno Ravazoli e Alexandre Ernst, foram entrevistar o Tyson. Não, então fala aqui. E ele saiu, não quis esclarecer, não quis falar. E nenhum jogador do Inter se manifestou publicamente ao longo dessa quarta-feira, mas se manifestaram em redes sociais. E o primeiro a se manifestar foi o Tyson. Eu vou colocar aqui a declaração dele em seu Instagram, em seu Stories. Roda o que falou o Tyson. Bom, gente, sobre isso tudo e sobre esse episódio que aconteceu hoje, eu vim aqui como capitão e vim aqui dar minha palavra
muitas coisas aconteceram e me colocaram como líder de uma rebelião que teve dos jogadores, mas nada disso aconteceu. Foi uma conversa e a gente já se acertou, a gente já treinou hoje à tarde. E como eu venho dizendo sempre, eu sou capitão e tenho que sempre dar minha cara a tapa e estou aqui novamente sobre as coisas que vêm saindo, sobre o que a imprensa vem colocando. Isso tudo que a imprensa está colocando, se vocês quiserem acreditar neles, vocês têm todos os direitos. Mas se quiserem me criticar dentro do campo, fora do campo, à vontade. Quem me conhece no meu dia a dia sabe a pessoa que eu sou, sabe o ser humano que eu sou. E outra coisa, querem me criticar, critique a mim. Deixa minha família de fora. Minha esposa está com 7 meses de gravidez. Deixa minha esposa de fora, deixa minha mãe de fora, deixa minha família de fora. Critique a mim. Pode falar que eu não estou rendendo dentro do campo, pode falar qualquer coisa. Mas também não acredito em tudo que está acontecendo, tá bom? Grande abraço ao torcedor colorado de verdade. Sabem quem eu sou. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Valeu. É uma fala com algumas inconsistências, tá? Eu não vou dar aqui a minha opinião, vou fazer o relato e o resumo das notícias, mas há inconsistências. Ele diz que, primeiro, não liderou nada, mas que ele é o capitão e deu a cara a tapa. Se contradisse aí. Enfim, e existem outras contradições ao longo do dia, tá? Mas essa é a declaração do Tyson e a versão em relação a isso, ele culpa a imprensa, o que é natural. Ok. Próximo assunto que eu trago é a nota dos jogadores que, através das redes sociais, todos os jogadores do grupo publicaram essa seguinte nota que eu até vou ler aqui, tá? Nós, grupo de atletas do Internacional, viemos a público esclarecer os acontecimentos amplamente divulgados nesta quarta-feira, 1º de junho. Após alguns meses com valores em atraso, vínhamos conversando com o clube sem vazar nenhuma informação, preservando a imagem da instituição e buscando solucionar de forma interna o problema. Hoje, em comum acordo, de novo citam um comum acordo, que não aconteceu, foi cancelado o treino da manhã para que a direção propusesse alguma solução concreta e definitiva. Ressaltamos que essa decisão foi tomada em comum acordo entre grupo de atletas e diretoria. De novo, citam um comum acordo e reforçam isso. Não havendo um boicote ou greve, mas sim um acordo entre todos. Já vou contestar isso. Importante salientar também que, por parte do grupo de atletas, a atitude foi aceita de forma unânime. Não havendo um líder, pensamos de forma coletiva, assim como sempre fomos. Vou contestar isso. Sabemos do incondicional amor que a torcida tem pelo clube e nós nos sentimos muito orgulhosos de vestir essa camisa. Saibam que entrega, vontade de vencer nunca vão faltar de nossa parte, pois respeitamos muito essa instituição e torcedor. Também gostaríamos de lembrar que, assim como todo e qualquer trabalhador, dependemos do nosso salário. Temos filhos, família e nosso compromisso para cumprir tudo certo, e aí eu tô com os caras, tô com os jogadores. Agradecemos à direção que buscou as soluções e equalizou parte dos vencimentos em atraso, além de dialogar sobre o valor ainda em aberto. Eles agradecem textualmente à direção. E aí depois falam que o Inter é um clube gigante, com torcedores apaixonados e tudo mais. Os pontos que eu prometi contestar da nota aqui, tá? A todo momento eles tentam contestar a informação que foi de conhecimento público, e são informações de dentro do vestiário, repito isso, João Batista Filho trouxe, eu trouxe, são informações de dentro do vestiário, da maneira em que as coisas aconteceram. A decisão dos jogadores de não treinar, a liderança do Tyson nesse movimento, são informações que são verdade. São fontes quentes que garantiram isso. E é fácil de contestar essas duas informações. A primeira delas, da decisão em comum acordo entre jogadores e diretoria, gente, é só olhar o horário. O presidente Alessandro Barcelos foi comunicado às 10 da manhã do que estava acontecendo. O treino estava marcado para as 9h45. Então eles decidiram não treinar, porque senão o treino já teria acontecido. É óbvio isso. Aí o presidente chegou e aí em comum acordo eles... Mas aí já era 11 horas da manhã. E o treino já teria que ter acabado. Os jogadores, repito, se recusaram a treinar. Mas é a versão que está colocada no vestiário. E há um pacto entre direção e grupo de jogadores. Dentro desse acordo, dessa longa conversa, se tentou uma união e fechou o pacto. Nem ruim para mim, nem ruim para ti. Nem eu, nem tu.
tá? Porque pro grupo de jogadores ficou ruim a história do boicote perante ao torcedor ou parte da torcida. E pra direção, então, nem se fala. Então chegaram a esse acordo, ó, vamos fechar nisso, vamos fechar que foi comum acordo. E aí é a versão que eles estão dando, que eu contesto com a informação que a gente trouxe lá pela manhã e tem como contestar, argumentos para contestar. Não há nenhuma resposta de ninguém em relação a isso. Lançando através de nota, não há como rebater diretamente. E vamos lá, eles vão ficar com a versão deles e a gente garante a nossa aqui. Fechado? Então essa foi a nota do grupo de jogadores, todo mundo publicou ela. Eu tenho uma última. Vamos falar de futebol? Lembra que tem jogo domingo? E eu vou passar 2 informações rápidas aqui para vocês sobre o treinamento que aconteceu na tarde no CT Parque Gigante. Alexandre Alemão ainda não treinou. Ele deve participar de uma parte do treinamento de amanhã, mas ainda não está liberado para enfrentar o Red Bull Bragantino. Ele deve viajar para São Paulo, mas existe uma preocupação de que ele não possa atuar. Sente ainda, está em fase de retreinamento pelo edema muscular na coxa direita. Já o Maurício, este sim está liberado. Teve uma entorse no joelho, já se recuperou, treinou normalmente hoje e está à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só. Coreia do Sul e Brasil cedinho, 8 horas da manhã desta quinta-feira. Gol do Neymar paga 2,05. Gol do Richarlison paga 2,5, tá? Se eu jogar R$10 aqui, meu bruxo, eu ganho 45. Tá valendo muito. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal, se tudo der certo. Beijo!